Amado Deus, te louvamos, Senhor, por esse dia tão lindo que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, porque temos sentido a Tua presença no nosso meio, ó Pai. E mais uma vez, Senhor, sentimos que o Senhor está conosco, nos auxiliando, nos ajudando, ó Pai, para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a pastora Ivarda, que vai trazer a palavra para nós, que esse seja um momento de compartilhamento, de aprendizado, de um pouco mais de Ti, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Então, tá bom, Ivarda, vai firme aí. Oh, sim. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço a Rosa, e fico feliz que me tira o compromisso de dar uma aula magistral. Essa aí eu deixo para o Barbosinha, para o Divaldo, para a Rosa, para o Luiz. Não é? Porque não Eu tenho... agradeço, também não quero dar nenhuma aula magistral. Não tenho essa categoria, não. Não. Mas, como a nossa lição está baseada em Atos, na experiência de Paulo, as dificuldades que ele encontrou para levar o evangelho, né, está baseada ali, é uma narrativa das dificuldades que ele sentiu. Então, ele vai falando, vai sendo narrado todos os momentos de obstáculos, de dificuldades que ele passou naquele tempo, que hoje não são mais as nossas dificuldades, nem os obstáculos que nos apresentam, né? De perseguição, por exemplo, de confronto de doutrina, de ideologia, da doutrina do judaísmo. Hoje são outras dificuldades. E a gente quer passar por isso. Quais são as nossas dificuldades em anunciar a fé em meio à descrença? Não é? Lá com Paulo, o povo não acreditava em Jesus. Jesus era uma figura que passou por ali, mas que muitos não creram. E entre os próprios judeus que conviveram com ele, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E isso já não, para nós hoje, não é o mesmo sentido, essas coisas. Hoje, a descrença na religião vem por outros motivos. E a dificuldade nossa em transmitir, a primeira dificuldade, a gente tem que ter a experiência do que o Evangelho surtiu na nossa vida. Porque não é porque eu nasci num lar evangélico que eu já sou de Jesus, que eu já aceitei a fé. Tem um momento em que eu tenho que parar e analisar, e ponderar, e tomar para mim, eu quero ou não. Eu vou seguir esse Jesus ou não? Faz sentido para mim ou não? Então, é a nossa conversão, o momento em que nós decidimos, que mesmo às vezes até fizemos profissão de fé com 12 anos de idade, ainda não havia aquela convicção mesmo, né? E vai vindo com o tempo, o entendendo o que é ser discípulo ou discípula de Jesus. E se isso faz sentido, é relevante. Se eu sinto que não é relevante, eu não tenho a mínima possibilidade de transmitir isso para ninguém. Tem que ter feito sentido na minha vida e na vida daqueles a quem eu convivi, presenciei, li sobre eles, falando da sua conversão, da sua mudança de vida. Porque o Evangelho é para trazer uma mudança de vida, um sentido da vida que era uma coisa triste, que era ruim, e que agora eu vejo entusiasmo, vejo esperança e uma mudança de comportamento com frutos. É isso que é o objetivo de se pregar o Evangelho.
É um mandamento de Jesus. É mandamento. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. É um mandamento. Mas se eu não tenho a consciência de que é essencial na vida, eu não vou ter o entusiasmo, não vou ter a alegria de transmitir isso. Apenas algo que eu recebo, é bonito, é muito bom, mas que é uma coisa muito irrelevante. A minha vida tem que estar coerente com o que eu aprendi de Jesus. Disse alguém que nós não temos necessidade de provar que Jesus existiu, que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou, que ele voltará. Mas se apenas nós observarmos o que ele deixou, o Sermão do Monte, por exemplo, que é essencial. Se apenas existisse essa mensagem de Jesus, já é o suficiente. Já é o suficiente para que as vidas das pessoas sejam transformadas e sejam vividas com dignidade, com amor, com sentido. Só o Sermão do Monte já bastaria, sem necessidade de falar, porque ele morreu, porque ele viveu, porque ele... Nem há necessidade. Mas, além disso, nós cremos. É uma linguagem de fé, crer que Jesus existiu historicamente, que viveu aquele momento e transmitiu tudo isso que permanece até hoje para nós. E essa semente, esse ensino, é que hoje nós temos que transmitir às outras pessoas. Como comunidade cristã, como povo que se chama, como se fosse antigamente, os do caminho, vivemos nesse caminho, temos que transmitir. E hoje, por motivos vários, o termo evangélico, igreja evangélica, tem tomado vários sentidos e até está sendo desacreditado por doutrinas, por ideologias, por heresias, né, que a gente tem visto nas igrejas e que tem envergonhado o nome de evangélico. Quando se dizia, olha, vamos contratar um funcionário, ele é evangélico. Tudo bem, ele pode confiar que ele é honesto, que ele vai trabalhar direitinho e que nele você pode confiar. Hoje já se diz grande coisa, já não é tanto assim, né? Então, a diferença de dizer, é uma pessoa evangélica, tem que ver se é coerente com os ensinos de Jesus. E o que a gente tem visto e visto aí na televisão, a gente não pode nem citar nomes, né? Mas essa teologia da prosperidade desvirtuou o sentido do evangelho. Porque como se Deus fosse um Deus de barganha, né? Que eu fizesse algo e ele me devolvesse. Absurdos a gente tem visto, coisas bizarras a gente tem visto em nome do evangelho. Ungir uma vassoura em nome do evangelho, ungir um sabonete em nome do evangelho, são coisas assim que as pessoas ainda acreditam nisso e vão atrás. Não é por falta, como diz o anúncio da lição, o texto da lição, de descrença. Elas creem nisso. Então, a dificuldade hoje é colocar o evangelho autêntico de Jesus. Por quê? Todos querem um Salvador, não querem? Todos querem alguém que te socorra no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tribulação. Mas quem quer conhecer este Salvador?
Nós precisamos de um Salvador, sim, mas de um Senhor também. Um Senhor da nossa vida. É essa submissão ao senhorio de Jesus que Paulo encontrou dificuldade entre o povo do império. Lá com os judeus foram outras questões das leis antigas que queriam que fossem cumpridas, mas diante do império, o senhorio de Jesus é que foi a dificuldade, porque somente o César, o Kyrie, que era o Senhor. Então, dizer que há um outro Senhor era uma coisa perigosa, muito perigosa. Então, a perseguição que os cristãos tiveram, a dificuldade de anunciar, eram também por essas questões. Mas quando a gente lê algum texto, se não me engano, foi de Flávio Joséfo, que dizia que o sangue dos cristãos é semente. Então, quem tem a convicção, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem foi que disse isso? Foi um filósofo aí. Não lembro agora, eu vi essa frase. Quem tem um porquê lutar, enfrenta qualquer dificuldade, inclusive a morte. E era o que Paulo estava caminhando. Ele foi caminhando, escapando daqui, escapando dali, escapando de naufrágio, escapando, e chegou até Roma, e lá ficou em prisão domiciliar, mas mesmo assim não escapou de ser decapitado. E a gente vê isso com os apóstolos, os profetas, que enfrentaram qualquer dificuldade para anunciar Jesus. E nós? Qual é a nossa posição? Como que nós nos colocamos diante dessa premência de anunciar o Evangelho? É uma urgência. Estamos apáticos? Hoje a dificuldade é que estamos isolados. Não encontramos com ninguém para falar de Jesus. Qual é o alcance do nosso testemunho, da minha fé? Eu tenho tido oportunidades de falar dessa fé para alguma pessoa? Eu tenho buscado essa oportunidade em quaisquer que forem os ambientes, até de trabalho, de lazer, pela internet é possível anunciar? Então, a mensagem tem que ter uma relevância. Ela tem que ter um sentido forte na vida das pessoas, que a pessoa pode dizer assim: eu não posso ficar sem isso. E nós temos que ter uma convicção ao falar, ao anunciar, de que isso vai tocar as pessoas. Será que é só o pastor que pode pregar lá no púlpito e anunciar? Não, essa mensagem, esse mandamento é para todos nós. Essa relevância tem que ser para todos nós. É mandamento de Jesus passar para frente isso. Se eu não faço, eu sou devedora. Eu tenho que fazer isso. E tem que ter a minha vida, tem que ter coerência com aquilo que eu professo, com aquilo que eu falo. E isso, o meu modo de viver, o meu modo de falar, o meu modo de anunciar, tem tocado as pessoas? De casa, por exemplo, familiar, tem tocado? Eu sinto necessidade de falar de Jesus? Eu sinto alegria de saber as coisas de Jesus, o que ele fez, como ele fez? Eu enxergo a necessidade das pessoas à minha volta de que essa pessoa está precisando de Jesus na vida dela.
para dar um rumo na vida, para mudar esse caminho que ela está tomando. Só Jesus, temos até esse jargão, né? Só Jesus na causa, não é? Eu tenho vivido essa boa nova dentro de casa. As pessoas estão interessadas em aprender de Jesus, e eu estou interessada em também aprender, ler, estudar, buscar em alguns textos, livros sobre a vida de Jesus, como foi que ele viveu, como que era o espaço, por onde ele caminhou, as suas caminhadas ali na Palestina, se ele andou mais do que 200 quilômetros de raio. Então, nós temos que aprender e a gostar de conhecer os detalhes da vida de Jesus. Faz sentido na nossa vida, porque todas as coisas na Bíblia, o Antigo Testamento, vai capitular em Jesus. Ele é o centro. Ele é o Deus que veio se comunicar conosco. Nós não tínhamos capacidade de nos comunicar com Deus. Deus tomou a providência de dizer: eu vou mandar alguém que fale a língua dos homens, que anuncie o que é mesmo acreditar e ter um Deus. É isso que nós temos que saber. Jesus é o centro da história, é o centro da história da humanidade. Há quem possa dizer: não, mas tem outras religiões também que Deus se comunica com ela. Sim, Deus vai se comunicar com quem? Com o budista, com o shintoísta, com os hinduístas, até com os índios que não têm linguagem escrita nem história. Ele se comunica, sim, mas são mistérios também que nós, a partir de quando? Nessa cultura nossa, ocidental, de termos sido formados no judaísmo, com o cristianismo, e sermos isso que nós somos agora, a nossa linguagem é de fé em Jesus. Então, se ele foi anunciado para nós e é suficiente para dar sentido, para nos orientar na vida, é isso que nós temos que anunciar a todas as pessoas. Nós vamos encontrar pontos em comum com Seishunuye, com o budismo, com todas as religiões. Nós vamos encontrar pontos em comum que Jesus ensinou. Por exemplo, faça ao outro aquilo que quer que vos façam. Isso é citado em muitas religiões, muitos outros credos. É a mesma coisa. No fundo, o anúncio de Jesus, a vinda de Jesus é para dizer que nós temos que amar as pessoas. Amar as pessoas. O pastor Barbosinha, quando uma vez eu ouvi num sermão, ele falando, como que é ser um pastor? Para quê? Como que pode ser um pastor bom numa igreja? Ele falou: olha, não há segredo. O segredo, a forma é: ame as ovelhas. Amar as ovelhas. Sim, estava falando que pregar o evangelho para pessoas que são de outros credos, né? Há um ponto em comum. Sempre vamos encontrar um ponto que pode nos unir mais do que pontos que podem nos separar. Porque se a essência é o amor ao próximo, nós vamos ali ter diálogo. Não vou conseguir ter diálogo com um espírita. Vamos sim, vamos conseguir. Porque
nós temos que fazer o bem a todas as pessoas. E nós fazemos porque nós já recebemos a graça e de graça temos que dar. Temos que testemunhar através desse amor às pessoas. Se o espírita faz para receber, ele está fazendo também. Ele está fazendo. Não cabe a nós julgarmos ninguém, ninguém. Nós não podemos olhar o que a pessoa está no coração dela, crendo, mas aquilo que ela faz. Né? Se aquilo que ela faz condiz com o que Jesus ensinou, dá-me a sua mão, né? E meu irmão será. Então, o evangelho tem que ser pregado por causa do amor às pessoas, ter compaixão pelas pessoas. O mundo está carente de relacionamentos amorosos. Alguém já me ensinou também que se torna mais viável, mais fácil anunciar o evangelho quando você se relaciona com as pessoas. E Deus conosco é relacionamento. Deus conosco é uma relação. Então, eu vou e dou um papelzinho escrito para ela. E aquilo ali é o anúncio do evangelho. Mas surtirá mais efeito se eu me relacionar com as pessoas. Se eu olhar no olho, se eu conversar com elas, se eu tiver amizade. A comunidade cristã, ela surte efeito numa igreja, por exemplo, o anúncio do evangelho, quando a comunidade é acolhedora. Quando ela vê que as pessoas cuidam umas das outras. Aí o evangelho está sendo vivido e as pessoas ficarão ali. Quando a gente vê que as pessoas estão saindo das igrejas, estão abandonando as igrejas, não é por causa de doutrina, não é por causa da instituição em si. As pessoas abandonam pessoas. Assim como num emprego também, muitas vezes a pessoa não consegue continuar trabalhando e ela abandona o emprego, mas é porque ela não consegue conviver. Então, a igreja tem que ser um exemplo de convívio amoroso para o evangelho fazer sentido na vida das pessoas. Ela tem que ser um hospital. E eu estava vendo uma chargezinha que fala: abra mais os braços, quando o seu irmão errar, abra mais os braços do que a boca. Então, você acolher, abraçar, mesmo aquele que você fala, esse daí, olha, é torto, não sei se adianta. Quantas vezes nós já dizemos, não adianta. Mas abra mais os braços do que a boca para falar. Então, o anúncio do evangelho, eu acho que é possível aí. Temos que enfrentar, hoje, talvez, esse mundo que está tão cheio de atrativos que passam na frente do que é de valor mesmo, o consumismo, as ocupações, tantas coisas que as pessoas adquirem, que tomam tempo. E aí eu não tenho tempo para Jesus, eu não tenho tempo para isso. Tenho que cuidar disso, cuidar daquilo outro. Então, se nós queremos anunciar em meio à descrença, nós temos que começar a priorizar, a colocar uma escala de o que é mais importante na vida das pessoas. A gente coloca tanta coisa como importante, e esquecemos do que é mais. O evangelho é o evangelho da paz. Há muitos textos que dizem o evangelho é o evangelho da paz. E a gente tem visto hoje
pouca paz, muita desavença, muitas discussões, muitas brigas, motivos vários, motivos vários. Então, o evangelho tem que ser inserido nesse contexto de brigas por política, briga por negacionismo, brigas por toda essa sorte de coisas novas que surgiram no nosso tempo, na nossa geração agora, que tem impedido que haja paz. Todo lugar, principalmente nos meios de comunicação, na internet, a gente tem visto muita hostilidade, muita hostilidade. E nós temos o dever de anunciar a paz. Eu tenho feito isso, ou tenho contribuído com um pouco mais de gasolina nessa fogueira? Como é que eu tenho me portado para não envergonhar o nome de Jesus que eu levo? A comunidade, a igreja, os encontros devem ser lugar de acolhedor, de cura. Eu sinto que aí na igreja, momentos que eu passei e de tristeza que eu cheguei na igreja, eu falei que eu ia me emocionar, Rosa. Eu recebi um abraço da Rosa, sem ela saber de nada, nada da minha vida. Então, isso é o Evangelho da Paz. Então, que a gente seja isso na vida das pessoas. Esse acolhimento, esse abraço, que é o Evangelho de Jesus. Amar as pessoas, acolher. O nosso alcance, não sei se vai ser de uma massa grande de gente que será evangelizada. Talvez alcance algumas. Que seja. Mas que seja feito, que seja anunciado. E como diz Francisco de Assis, se preciso, use as palavras. Se preciso for, use as palavras. Mas que a sua vida seja o verdadeiro anúncio do Evangelho da Paz. Rosa, eu vou parando por aqui, Rosa. Essa preocupação que a gente sempre tem, né, de não se expor, não chorar, não ter a dor, não demonstrar esse sofrimento, quando o Barbosinha dá aula, a gente sempre espera, né, que ele tenha um momento de profunda emocionalidade, porque ele é muito assim, isso é muito do temperamento dele. A Ivara também tem um pouco de cidade, e todos nós temos, alguns de nós liberamos mais, outros menos. Então, assim, isso nos constitui, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso com muita tranquilidade, né? Porque esse também é um modo de sentir, né? A emoção é um modo também da gente se mobilizar. E o Senhor usa todas as linguagens, e o Senhor toca a gente das mais diversas formas. Então, é isso mesmo. Estamos no jogo, estamos na chuva para nos molharmos, né? Diz o ditado popular. Eu fiquei muito atenta a essa lição hoje, porque o título da lição mesmo, né, é anunciar a fé em meio à descrença, que é um pouco desse estado geral que a gente vive por aí em sociedade, de uma discussão pesada, né, sobre como é mesmo que a gente pode ser cristão, considerando-se que a gente está enfrentando um momento político, social, de conjuntura no país, que nos cobra um pouco isso, né? Ou melhor, nos cobra muito isso. E as leituras sobre como é que a gente responde a isso são muito diversas. Haja visto as perguntas que a Ivara vai fazendo ao longo da exposição dela, vai perguntando para nós, né? E aí, o que a gente faz? Como é que a gente diz? Como é que a gente se localiza? E eu acho que é isso mesmo, esse constante perguntar pelo sentido das coisas e pelo modo como a gente melhor pode fazer a pregação do Evangelho de modo que seja pertinente e eficiente, né? Bom, lá na lição, quem leu a lição,
lá naquele item da palavra que ilumina a vida, tem uma pequena frase no terceiro parágrafo que diz assim, e aí vai lembrar disso, cara. Só vou pegar por aqui, porque eu acho que é uma maneira também da gente olhar para a questão. A igreja tem sido chamada a anunciar a mensagem de Jesus, mas quando prioriza a defesa da fé em detrimento do seu anúncio, pode se perder. Essa é a frasinha que eu queria dizer. Então, o nosso problema aqui na lição de hoje não é a gente defender, né? A gente fazer a apologia de Jesus ou o próprio cristianismo como modo de vida. Mas, ao contrário disso, a ênfase da lição é que a gente seja capaz de anunciar a boa nova do Evangelho. Né? Nós temos um hino tão bonito, anunciar a boa nova do Evangelho, e isso é mesmo muito especial e muito diferente. Talvez a gente não se dê conta do quanto isso é importante, do quanto isso é especial. Né? E aí, eu acho que as formas como a gente anuncia são as mais diversas e elas precisam ser adaptadas aos momentos que a gente vive. Pronto, assim, então não tem receita, não tem fórmula, não tem jeito, essa estratégia aqui é a melhor estratégia, esse jeito aqui de falar é o melhor jeito. Isso é bobagem. A gente vai sentindo, né, no cenário que vai se descortinando à nossa frente, as formas como a gente pode anunciar a beleza do Evangelho e o sentido do Evangelho para significar a vida da gente. Isso todos nós sabemos, todos nós temos essa clareza aí. Agora, porque esse exercício de anunciar as boas novas não passa necessariamente pela racionalidade do anúncio. Como é que eu vou dizer isso de uma melhor maneira? A Ivara já foi dizendo, eu estou tentando só reforçar isso. Quer dizer, a racionalidade do ato da fé é um dado só estatístico. Porque ele não passa, né, pela lágrima, pela dor e pelo sofrimento. O que passa é o anúncio do Evangelho. A racionalizar isso, procurar a demonstração lógica disso, como se fosse uma filosofia, se o Edivaldo tivesse aqui de ajudar a gente hoje, seria muito fácil. O que torna o anúncio do Evangelho diferente do falar sobre o cristianismo é exatamente que nós, no anúncio do Evangelho, testemunhamos e não nos lançamos na tarefa da demonstração lógica e científica do fato. Embora possa até haver uma forma de chegar por aí. Mas, assim, a história de Paulo aqui no texto bíblico, em Atos, que é o texto que ancora a nossa lição de hoje, é uma história de testemunho, né? É o testemunho da fé. E tanto que, quando a gente segue esse item da revista, da questão aqui da palavra que ilumina a vida, a lição vai sistematizar 4 aspectos interessantes que fazem parte desse anúncio do Evangelho, né? Que é o testemunho concreto. Na minha vida é isso, né? Na minha vida é desse jeito. O segundo, que é o conhecimento das Escrituras. Então, nós não estamos dispensando aqui o aprender sobre a experiência da fé, o aprender sobre a interpretação do texto bíblico, o exercício de conhecer mais do universo bíblico que nos é tão inspirador. Isso faz parte também do anúncio do Evangelho, né? Da preparação que a gente pode ter para o anúncio, né? Localizar uma comunicação que seja acessível a todos. Então, é claro que se eu estou num ambiente com um nível de escolaridade X, eu devo trabalhar nessa lógica, se eu estou com crianças, eu trabalho de um jeito, se eu estou com adolescência, eu vou trabalhar de outro, eu vou adaptar isso. As formas de comunicação são diversas, e a gente tem aí 1000 maneiras, 1000 formas, né, da gente fazer opções. E ainda, por último, que faz parte desse anúncio do Evangelho, e que está aqui no texto da lição, é exatamente respeitar as dúvidas e as objeções que possam estar no outro com quem a gente dialoga. Né? O testemunho é sempre uma forma de abrir um diálogo. Quando eu falo de Jesus, quando eu falo do que ele é importante para mim, e do que ele faz na minha vida, ou fez, ou faz hoje, eu estou dizendo de como que é que eu me conecto, como é que eu faço esse ir e vir, não é? Da experiência religiosa. Mas é claro que o outro, aquele com quem eu converso, meu filho, meu marido, meu amigo, ou meu desconhecido, ou aquele que eu encontrei na fila do banco, ou seja o que for,
não é? Ele é outro ser, ele é outra pessoa, ele tem outra história, ele tem outras fontes de compreensão da realidade, outros elementos que ajudam a determinar como é que ele vê o mundo. Não é? Então, eu tenho que também estar pronta para que haja dúvidas, haja objeções. Testemunhar sobre Jesus não é uma coisa simples. O diálogo de Paulo em Atos, que é o texto que ancora a lição, ele fala disso, né? Agripa, Berenice, eles têm ali atitudes diferentes em relação à fala de Paulo, o que demonstra que quando o diálogo se abre, ele é muito mais amplo do que um dizer e responder. Mas quando a gente dialoga com o outro, a gente abre o universo do outro, né? E abrir o universo do outro é ampliar a nossa compreensão, tanto no aspecto do reforçamento sobre o anúncio do Evangelho, quanto as objeções em relação a esse anúncio, né? Então, a lição é uma lição que nos remete mesmo a pensar que viver coletivamente a experiência da fé cristã é abrir uma gaveta, uma porta, né, uma janela, para a diferença e para formas ampliadas de compreender essa questão, desde a negação, as objeções, as dúvidas, não tenho bem certeza, não sei se é bem isso, né, que o outro pode ter, até o elemento interessantíssimo que é do reforço. Não, é isso mesmo, eu entendi, eu também sinto isso, e aí a coisa caminha gostosamente, né? E isso independe das denominações religiosas, isso está num outro lugar, que é o lugar da espiritualidade humana, né? Todos nós somos constituídos de espaços internos nossos que dizem respeito à nossa espiritualidade, né? Então, isso é muito, muito rico, eu acho muito interessante, né? O universo do convívio humano, ele é de uma amplitude que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue absorver e que a gente sequer consegue esquematizar. Por isso que, quando a gente testemunha sobre Jesus, o testemunho tem que ser da profundidade do nosso eu, da nossa experiência mesmo, porque é isso que tem força, né? É isso que tem impacto sobre a minha vida, sobre a vida da gente, sobre a vida do outro que está ouvindo, né? Bom, mas é uma conversa sempre aberta, como a gente tem dito aqui, que as coisas do Senhor são sempre possibilidades muito amplas, né? Vamos abrir aí para as contribuições de todo mundo, tá? Quem quer falar? Não sei quantos de nós conseguimos ler a lição, é uma lição interessante, vale a pena ser lida, né? Uma coisa que fiquei feliz em ver a Vera ali, e o Luciana, que bonitinha, que está só um beijinho para vocês. Bem cuidadinha. A segunda coisa, Rosa, é que eu não estudei a lição, eu apenas li, mas li e ainda marquei algumas coisas. Uma coisa que me chamou a atenção foi essas questões de testemunho, conhecimento das escrituras, ter uma comunicação acessível, respeitar a dúvida e objeções. E eu fiquei tentando colocar isso numa ordem. E eu fiquei pensando assim, a diferença entre a época de Paulo e a nossa. Eu acho, e aí eu cheguei a essa conclusão, agora a Ivarda falando e depois você, acho que é fundamental entre a vida de Paulo, o tempo que Paulo viveu e o nosso, é que naquela época o testemunho era falar. Aliás, essa foi a razão da prisão dele, né? Porque ele estava falando, era o discurso dele, era falar de Jesus Cristo. Hoje, o nosso desafio, não diria que é maior do que o dele, mas o nosso desafio hoje é viver antes de falar. Aquilo que a Ivarda colocou, que é pensamento, frase, não sei, de alguém que primeiro a gente testemunha, depois a gente fala, ou depois a palavra. Eu acho que realmente é isso, Rosa. Não adianta eu abrir a Bíblia e ficar falando, mas eu não vivo. Então, é melhor que eu viva
do que ficar falando, porque a minha vida vão ser as minhas palavras. Então, às vezes, nas pequenas coisas, ô, seu fulano, o sinal estava fechado, isso, aquilo. Eu me lembro que, e isso ficou bem claro na minha vida, em pequenas coisas. Um dia desses, eu fiz a curva numa rua, assim. Hoje eu não tive tempo ainda de voltar e verificar se eu estava errada. Eu ainda tenho certeza que eu estava certa. Eu virei, assim, para entrar na outra rua e veio um senhor atrás de mim, mas ele buzinou tanto que eu falei para o Rui assim, mas será que eu estava errada? Ele falou, não, essa rua dá para entrar. E eu fiquei pensando, por que será que ele buzinou tanto assim para mim? Aí, logo em seguida, vinha um pedestre e falou assim, não ligue, dona. Homem no volante, às vezes, é assim, falam das mulheres, mas às vezes ele é assim, eles não pensam para fazer as coisas. E eu falei, tudo bem. Eu me lembro que quando ele buzinou, eu pus a mão para fora e falei, desculpe, porque eu tinha certeza que eu tinha errado. Depois eu achei que eu não tinha errado, mas eu pedi desculpa, porque aquilo me chocou muito. Então, eu acho que essas são as pequenas coisas, Rosa, que nós testemunhamos o Cristo. Aí depois eu falo. Eu vivo o ensinamento dele, depois eu falo. O que hoje em dia também é muito desafiador. Mas eu comecei a enumerar aqui na revista e coloquei o testemunho com vida em primeiro lugar. E depois as outras coisas serão acrescentadas, né? Era isso. Legal, legal. É isso mesmo. Que bom. Vamos lá. Quanto a essa coisa do motorista, eu acho que é isso mesmo. Mulheres e velhos é um problema na direção, né? Porque o outro parte do pressuposto de que tu não sabe mais dirigir e que tu é desatento, que é uma inverdade, né? Os jovens são muito mais desatentos, muitas vezes. Mas isso é assim mesmo, faz parte desse preconceito que a gente enfrenta todo dia. Quem mais? É válido, Rosa, quando você aceita isso. É muito mais fácil. É assim, vai ver que eu estava errada mesmo. Pronto, fim de conversa. Não vou descer e discutir com ele. Pronto. Lu, vamos lá, Lu. É interessante que a pastora falou uma questão assim que, às vezes até em casa, né? Como é difícil mesmo a gente testemunhar. E eu vinha pensando assim, semana passada eu tive uma vivência que foi mais ou menos assim, agora que a pessoa parece que está se voltando mais, assim, espiritualmente, eu estava animada, aí veio uma fala, assim, tão... que aí aí eu, na hora, eu desanimei e falei, nossa, acho que essa missão para mim está muito difícil. E é isso mesmo, porque a gente sozinha não consegue. Aí, na mesma hora, eu pensei assim, não, para mim é difícil, como foi muito mais difícil para Paulo, mas a gente consegue, porque a gente tem a ajuda, né? A gente não está sozinha nessa missão. Então, Deus, Jesus nos ajuda a fazer. Então, eu mudei o meu pensamento. Não, Jesus, essa missão é sua também, me ajuda aí. Eu sozinha não vou conseguir, né? Que é a mesma coisa, Paulo não teria conseguido, né? Ele conseguiu porque tinha Deus, tinha Jesus com ele. Então, eu acho que é por aí. A nossa missão é difícil. A lição toca num ponto difícil, né? Que eu dei um exemplo em casa, mas fora dela é mais difícil ainda. Mas a gente só consegue pela graça, né? Por Deus estar com a gente. Sozinho, realmente, a gente não dá conta. Acho que é por aí. Não, é isso mesmo, eu acho que todo mundo sente isso também, né? Quantas e quantas vezes a gente se sente impotente, e a potência efetivamente só vem mesmo de Jesus, né? Só vem de lá, né? É isso. Quem mais, gente? Olha, vou falar pouquinho. Vai. Vou falar um pouquinho. Então, é o seguinte, até respondendo a Ivarda sobre quando você falou, não sei se pela internet dá para fazer alguma coisa, né? Então, num dos grupos que nós continuamos, apesar do Bennett ter fechado, é de memória, então são
as pessoas que falam muito e que são bem inteligentes, um grupo de advogadas e tem arquitetas e tal, todas aposentadas, né? E aí eu pedia muito a Deus, no início da pandemia, que Ele me desse forças e que eu conseguisse ser luz naquele grupo, já que eu não poderia conversar diretamente com elas, porque eu tinha oportunidade, no presencial, delas chegarem assim, tipo, arrasadas, aí me contavam, vai, viu, Natal, tal. Eu falava, não, se apega com Deus. Eu assim levava, e elas falavam na saída, viu, que bom. Sabe que eu entrei na sala, uma outra pessoa e tal? Aí o professor de filosofia um dia falou, Vilna, eu falei, e aí, aluna nova, como foi? Ele falou, olha, como sempre, bem, porque você fala na entrevista tanto sobre o professor e como eu dou a matéria, que elas chegam na sala prontas só para degustar. Então, para mim, não é difícil, é facílimo. Então, Ivarda, quando você falou, será que a internet vai? Eu pedia muito a Deus, toda noite, toda manhã, todo dia, que eu seja nesse grupo de WhatsApp, mensagem de luz, mensagem de fé, mensagem de amor, nessa época tão difícil que a gente se sentia vazia. Então, eu vejo hoje, 2 anos depois, que eu ajudei a unir o grupo, até no Bom Dia a Todas, que eu comecei a dar, assim, de manhã, abria e falava bom dia a todas, todas começaram a dar. Aí até a professora veio, tentou dar uma outra frase, mas elas continuaram com aquela, que abrangia tudo, não é? Todas eram tocadas. Então, Ivarda, hoje, 2 anos depois, eu vejo que todas falam, vamos orar, vamos pedir a Deus. Agora, com esse problema de Petrópolis, foi uma dor assim conjunta, a gente dividiu muito uma com a outra. Tem uma que passava uma semana na casa dela em Petrópolis, outra semana aqui na Urca, onde ela mora, então ela parou de ir, tem parentes lá. Então, eu acho que hoje a gente tem um só Deus, uma só palavra, embora tenha judia e tenha católicos também. Então, Deus é o único nesse grupo. Então, eu queria deixar essa mensagem, tá? Que aí me alegra o coração de eu ter podido contribuir. Todas põem figurinhas, aqueles selos lindos, lindos. Eu escrevo ou falo pelo gravador do WhatsApp, que aí eu acho que isso também é uma maneira, porque aí todas começam a falar também, e ouvir a voz uma da outra é uma delícia, né? Que lindo, obrigada, Vilma. Bem legal. O que mais? Ellen, Luiz, André, Moisés. Quem mais quer falar? Luiz, vai. Eu não li a lição, não estudei a lição, mas eu li o texto bíblico, né? E aí até fui lendo mais, fui até o capítulo 28, né, de Atos, porque a lição é baseada em Atos 26, né? E eu li o capítulo 26 inteiro e fui seguindo o fio da meada daquela história, né? Que é exatamente quando Paulo é levado a julgamento perante Agripa, né, o rei, o governador Festo, e aí fala ali também de Berenice, que era irmã de Agripa, né, era uma irmã de Agripa. E depois disso, Paulo segue viagem para Roma, porque ele tinha apelado a César, né? E aí acontece todo aquela situação da viagem a Roma, passando pelas ilhas aí da Grécia, né? Creta, toda aquela região, e até o ponto em que eles naufragam e vão parar numa ilha de Malta, né? Na ilha de Malta, onde Paulo, depois de haver se livrado do naufrágio, é picado por uma cobra, né? E não não morreu. Né? E aí é interessante que, ao não morrer, os nativos da ilha
acharam que ele era um deus. Primeiro acharam que ele era um assassino, porque ele tinha se livrado do naufrágio, de morrer no naufrágio, e tinha sido picado por uma víbora. Então, é aquela história, é uma no prego e outra na ferradura, né? Então, ele se livrou da morte do naufrágio e aí já ia morrer ali, possivelmente, pela picadura da cobra, né? Mas não morreu. E aí eles acharam que ele era um deus, né? Por aquela situação dele não haver inchado e nem morrido pela cobra. E aí acolheram a eles todos bem, diz o texto que os nativos acolheram a todos com humanidade. É a segunda vez que fala nesse texto aí, dessa expressão, acolher com humanidade. A primeira é o centurião que se encarregou de levar ele para Roma, e lá em determinado ponto do texto diz que eles aportaram numa cidade, que agora não lembro o nome, e que o centurião tratou Paulo com humanidade e deixou que ele fosse ir na cidade ver uns amigos e buscar a ajuda para ele, né? E aí a segunda vez que fala que eles foram tratados com humanidade foram por esses de Malta, né? Os nativos de Malta, que acolheram eles então nas casas. E Paulo foi para a casa de um cidadão, que também não lembro o nome, está no capítulo 28, que estava com o pai com muita disenteria, estava muito doente. E aí ele leva Paulo para ver o pai, e Paulo ora e com imposição de mãos e ora pelo pai, e ele se cura. E aí logo se espalhou a notícia, e vinham muitos doentes, diz o texto, e Paulo orava por todos, e todos eram curados. Ou seja, onde é que eu estou querendo chegar com isso, né? Primeiro, o texto de áureo aí da lição, que é o texto de Atos 26, fala do discurso de Paulo. Na verdade, Paulo ali pregando, né, em sua defesa, fazendo a sua defesa perante Agripa e Festo e Berenice. E lá num determinado ponto do texto diz que Agripa, o rei, falou assim: por muito pouco não me persuades a virar um cristão, a me tornar um cristão, né? Ou seja, o discurso de Paulo era tão importante, tão cativante, tão desafiador, que o próprio rei Agripa estava quase, né, por se tornando um cristão, né, diante daquele discurso. Então, é importante a pregação, é importante o discurso, é importante como nós manifestamos a outras pessoas. E aí a lição vai por esses pontos, né, que a Joé já mencionou, né, que é preciso ter conhecimento bíblico, ou seja, é preciso ter um pouco de conhecimento, não vamos sair falando qualquer coisa que não sabemos, né? Agora, hoje, realmente, como a pastora Ivarda mencionou, é muito complexo isso, porque são tantas as vozes e tão contraditórias as vozes, e uma das contradições está exatamente relacionado ao segundo ponto importante do testemunho, né? Que é a vivência. Ou seja, hoje há tantos pregadores que pregam uma coisa e vivem outra, né? E que não vivenciam aquilo que pregam. São vozes contraditórias que trazem muita dificuldade para a pregação do evangelho. É o contra-testemunho, né? É o testemunho na linha contrária do que está sendo pregado. E aí a pastora citou, né, alguns exemplos, e teria certamente muitos outros. Volta e meia a gente vê situações, por exemplo, aqui, agora, há 2 semanas atrás, aqui no Uruguai, uma cidade até perto daqui de onde eu vivo, um padre foi condenado, né, um padre velho já, um padre maduro, foi condenado por abuso sexual de crianças. Então, isso traz muita dificuldade. Então, todo mundo vê as pessoas ligadas à igreja, os sacerdotes, com desconfiança, porque essas coisas aparecem e saem muito fortes na mídia, saem muito fortes.
num país como esse aqui, que é um país tão laicista, tão secularizado, tão que não quer saber de religião, isso é uma bomba para todo lado, né? Então, os comentários, esses religiosos, esses... aí passa como se todo religioso fosse um abusador, né? Então, o contra-testemunho contraproducente, né? Para não me alongar muito, né, eu só queria dizer que estou achando muito interessante a leitura da história, revisitando nessa história. Eu acho que eu vou seguir agora lendo os capítulos seguintes, né, da narrativa de Lucas, né, e quase ele narrando nós, né, ele estava presente nesses fatos todos, ele era, digamos, o testemunho ocular de tudo isso, né, de como foi acontecendo. E ali, nesses textos, a gente vê as duas coisas, né? Que as duas coisas se complementam e são importantes. A pregação, né, verbal e o chamado ao arrependimento. Paulo vai fazer isso várias vezes durante esses capítulos, né? E também o modo de vida, o jeito de ser, como ele se comportava, né? Dava por si só testemunho, né? E como Deus também trabalhava nas situações. Aquela situação da víbora, por exemplo, que pica Paulo, nós não podemos afirmar como é que foi realmente aquilo, porque é um versículo, né? E é uma interpretação de Lucas, que viu a situação. Mas diz Lucas que Paulo sacudiu, que a cobra estava agarrada na mão de Paulo, né? E Paulo sacudiu no fogo e a cobra caiu. Mas se estava agarrada na mão de Paulo, é porque os dentes, as presas da cobra tinham realmente entrado na carne, tinham picado, e o veneno estava ali. Mas aquela situação não foi suficiente para que Paulo morresse, né? Por quê? Como? O que foi o milagre? Deus agindo, né? Então, quando nós estamos debaixo da mão de Deus, Deus age. Agora, claro que isso não pode levar ao que levou algumas igrejas aí a dizer que vamos então deixar as cobras picar para mostrar que... Houve até um pastor, né, que fazendo isso foi picado e morreu, né? Ou seja, não é exibicionismo isso, não é um testemunho, mas não é um exibicionismo, não é um show, né? Existe até uma igreja aí que faz isso, né? Não sei se é no Brasil, nos Estados Unidos, que levam cobra no culto para picar as pessoas, e eu acho que uma dessas eles esqueceram de tirar o veneno, ela picou o pastor morreu. Então, são os falsos testemunhos, os contra-testemunhos, que também nos deixam hoje com muita dificuldade de realmente testemunhar o evangelho, pregar o evangelho como se requer. Agora, o acento da Ivarda, para mim, foi fundamental, perfeito, é a vivência, né? As muitas palavras, às vezes, dizem menos do que um abraço, por exemplo, como ela mencionou. Legal, Luiz. Acho que é isso mesmo, né? É uma lição que eu acho que permite, né, uma variação muito grande de ênfase. Acho bem interessante isso. E como tem sido essas lições todas nossas, essa é uma revisita, né, a um material que se usou em 2018, uma revista que já se usou em 2018. Então, eu até não tive tempo de procurar lá, mas provavelmente aí tenha sido tenha tido uma outra ênfase, né? Vamos lá, alguém mais para dizer alguma coisa para nós? Ellen quer falar, André quer falar? Tudo bem? Hoje estão quietinhos, né? Então, tá certo, queridos. Olha, eu queria agradecer muito a Ivarda, porque, assim, ela me ajudou bastante acolhendo o convite, né? Tem tido um pouco de dificuldade para a gente poder preencher as aulas de domingo, e eu mesma estou um pouco atrapalhada pessoalmente. Aliás, queria dizer para vocês que nessa próxima terça eu vou estar fazendo uma cirurgia, então queria pedir que os irmãos estivessem orando, me acompanhando, né? Provavelmente o fechamento de um longo processo que eu tenho enfrentado nos últimos 7 anos de câncer de mama e tal. Então, amanhã parece que é a retirada da última mama, e, enfim, no sentido até preventivo com relação a
a possibilidade de voltar. Eu tive cânceres diferentes, em mamas diferentes, que é um caso um pouco raro, e a médica, então, supõe que a melhor maneira mesmo da gente enfrentar é tirar, enfim. Então, é isso que eu faço na terça-feira, mas eu estou tranquila, vai ser uma operação simples, é só retirada mesmo, não tem reconstrução agora, só faço a reconstrução depois. E, então, pedi que vocês orassem. Mas eu queria também agradecer muito o Luiz essa semana, que ele conseguiu emparelhar nossas lições lá, né? Então, muito legal, porque ontem ele disponibilizou a gravação da lição número 19, hoje a gente está vendo a 20, agora a gente está começando a ficar em ordem, né? Porque às vezes as pessoas perdem a lição e dizem, quando é que vai pôr? Me liga, né? Quando é que vai pôr a lição que eu perdi de domingo passado? Eu digo, não, cara, um pouquinho que o Luiz está trabalhando lá, que é longo o processo, é trabalhoso, gasta tempo. Mas, enfim, agora a gente... Sim. Nós perdemos algumas também, né, que não foram gravadas, ou aconteceu qualquer coisa que não... Então, elas estão meio desemparelhadas ali. E aquela do Bispo Josué, infelizmente, tivemos algum tipo de problema entre passar da Luciana para a Ivonete, da Ivonete de volta para a Luciana, e se perdeu uma parte da gravação. Mas eu achei por bem colocar um aviso na abertura da lição e colocar aquilo que a gente tinha. E agora uma inovação que eu me dei conta de fazer, né? E não sei se vocês viram isso ali. Embaixo, quando a gente abre o YouTube, aparece o videozinho ali numa janelinha, né? Aparece o vídeo. Embaixo tem ver mais, alguma coisa assim, que diz ali. Deixa eu até abrir aqui para ver como é que é. Porque isso aqui é padrão. Geralmente, então, tem a janela do vídeo, onde a gente vai ver o vídeo. É compartilhar, Luiz? Sandra trató una de las mechas con los superacondicionadores DAF y la otra con un acondicionador común. Diz assim, mostrar mais, tá? Aí tem a janelinha do vídeo, tem algumas informações ali do título do vídeo, tem aquela mãozinha, gostei, não gostei, compartilhar, etc. Daí embaixo tem assim, inscrever-se em vermelho, que é para se inscrever no canal, que aí recebe a informação de novos vídeos já automaticamente. Agora embaixo, do lado de inscrever-se, ali tem o nome do canal e tem escrito em letras maiúsculas, mostrar mais. Vem a descrição do vídeo ali. O que é o vídeo? Geralmente eu coloco lição de escola dominical, classe alternativa, nome da lição, texto bíblico e tal. Agora, se você clicar no mostrar mais, ele vai expandir aquele pedacinho ali e vai aparecer um link para baixar o PDF da lição, tá? Então, a pessoa pode ver o vídeo, eu estou explicando isso porque nem todos conhecem isso, às vezes não se dá conta e não clica ali. Clicar naquele mostrar mais, ele vai expandir e vai estar ali. PDF, acesse aqui o PDF da lição, você clica ali, vai levar para vai abrir uma outra janela, onde vai abrir o PDF da lição. Né? Você pode ler e ver o vídeo. Né? Isso é muito bom, né? Porque daí dá uma estrutura maior para quem quiser acompanhar, né? Muito legal. Muito bom. Então, eu queria agradecer muito, Luiz, porque esse trabalho é um trabalho meticuloso, detalhado, ocupa tempo, e a gente quer agradecer muito que o Luiz tem se disposto a fazer isso para a gente, porque é uma forma da gente também expandir o trabalho, né? E, entre aspas, evangelizar a partir do testemunho que a gente tem feito na classe, né? E a mesma coisa, estender esse agradecimento para a Luciana, que também tem prontamente estado com a gente todo o domingo. Então, eu sempre gosto de falar essas coisas, porque eu acho que isso reforça para todos nós o quanto que o trabalho coletivo, né, o trabalho conjunto, ele é saudável, ele pesa menos para cada um de nós, no sentido de onera menos a cada um, e, ao mesmo tempo, o resultado é sempre muito melhor, porque são muitas mãos, muitas falas, muitas assim, colaborações, né, que nos ajudam nisso. E uma última coisa que eu queria lembrar para vocês também é que hoje o pastor retornou com os boletins, né, nosso boletim da igreja, e só para, não sei se estava em claro isso para todo mundo, eu já falei lá atrás, porque nós, há 6 anos, nós tínhamos uma coluna ali na terceira página, que era a coluna da escola dominical.
e a gente sempre colocava um texto ou reproduzia o resumo da lição, enfim. Mas nós sempre sentimos que não era um trabalho assim muito valorizado, enfim. E ele também é bem trabalhosinho, porque a gente tem que preencher aquilo, tem data para mandar, para editar e tal, enfim. E, então, no final do ano passado, nós, o NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico da Escola Dominical, se reuniu e a gente resolveu assim, abrir mão um pouco desse espaço, porque já estávamos um pouco desgastados de fazer isso, e queríamos um certo fôlego, e também porque a gente achava que, como a igreja local nossa trabalha com ministérios, né, Ministério de Ação Social, Ministério de Administração e assim, tantos outros, que esse espaço podia ser ocupado também por outros ministérios, dando notícias das coisas que fazem e tal. Então, comunicamos ao pastor, então, por isso o boletim está saindo agora com 3 páginas e não com 4, como saía antes, né? Pode ser que depois a gente volte, enfim, mas a gente estava, assim, achando que esse era o momento de dar uma interrompida nesse trabalho, tá certo? Então, acho que é isso, né, queridos? Então, vamos terminando, já são 11h15, agradecendo de novo a Evarda, né, pelo trabalho, e fazendo, então, uma oração. Vou pedir que o Luiz faça uma oração para nós, nos dê a bênção, para essa semana, nós todos temos uma semana feliz e de acordo com a vontade do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo nosso encontro de hoje, o estudo dessa lição tão importante para a nossa vida cristã e de como testemunhamos o teu evangelho em meio a um tempo e uma sociedade tão complexa como essa na qual nós vivemos. Agradecemos pelo trabalho da pastora Ivarda, pela exposição que ela nos trouxe, também toda a reflexão que tivemos aqui em grupo. Que a tua graça, Senhor, nos acompanhe no decorrer dessa semana que estamos iniciando, nos dando as tuas bênçãos e abrindo, Senhor, este ano de trabalho para alguns de nós, quando começam as aulas, começam as atividades escolares e universitárias, que a tua bênção acompanhe cada um, cada uma, assim no nosso cotidiano, no nosso fazer diário, e as nossas famílias também, Senhor, protegendo-nos ainda dos riscos dessa pandemia e dando-nos o alento para continuarmos com esperança a caminhada. Oramos também, Senhor, pela cirurgia que a Rosa vai ter essa semana, que a tua mão esteja conduzindo a mão dos médicos, o tratamento seja, Senhor, para o bem da recuperação completa da saúde da Rosa, que a tua graça esteja sobre ela e com tudo aquilo que vai envolver esse ato de cirurgia. Agora, Senhor, nos despedimos, pedindo perdão pelas nossas faltas e mais uma vez agradecendo-te por esse domingo e por esse encontro desta manhã. No nome de Jesus é que nós oramos e que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, Deus de amor e do Deus Espírito Santo, companheiro que está conosco em todos os momentos, nos acompanhe hoje e eternamente e a todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. 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 Então, tá bom, queridos. Então, uma boa semana para todo mundo, não é? Como eu já falei, semana que vem a Dalene vai estar conosco, nos dando a lição, e vamos seguindo, tá bom? Beijo para todo mundo.